Bom dia, meninas! Sejam todas muito bem-vindas. Gostaria de agradecer a participação de vocês aí, né? Todas com a apostila na mão, ó. Noções de enfermagem, capítulo 13, página 61. Hoje a nossa aula é sobre hidratação. Hidratação não é só tomar água. Hoje a gente vai entender os sinais que o nosso cliente pode estar em desidratação. Então, pensando nisso, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu trouxe uma frase assim muito especial para começar a nossa manhã. Essa frase fala o seguinte: tudo na sua vida é um reflexo de alguma escolha que você fez. Se você quer resultados diferentes, faça escolhas diferentes. Então, isso é muito forte. Às vezes nós fazemos escolhas as quais nós se arrependemos pelo resto da nossa vida. A informação que eu venho dizer para vocês, sabe qual é? Nós vamos continuar errando e aprendendo, aprendendo e errando. E é assim, na nossa vida é um constante cair e levantar. O importante é não ficar caído, ok? Vamos fazer uma pequena revisão aí. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre sonda vesical de demora. Falamos sobre o UriPen. Só lembrando lá, então, né, que a sonda vesical de demora tem que ter muito cuidado, o cuidador tem que ficar muito atento, porque não pode tracionar, tem que lembrar que toda vez que você assume o plantão, não ultrapassar de 6 horas sem trocar ela de posição, que a sonda vesical de demora não pode ficar encostando no chão. Quando vai desprezar, você só está relembrando um pouquinho do que a gente falou, tá? Então, pega as anotações aí, vamos dar uma olhadinha. Toda vez que vai desprezar, tem que clampear para desprezar. Depois, desprezou, fecha embaixo, solta em cima. Não pode esquecer, porque senão dá bexigoma no cliente. Lembrando bem que qualquer alteração sobre quantidade de urina, a cor, o odor, ou ainda, se começar a aparecer pedacinhos no meio da urina, o médico deve ser comunicado. De repente, tem que retirar essa sonda. Não é função do cuidador passar a sonda, é função do médico ou do enfermeiro. Lembrando bem sempre, quando vai desprezar, lave as mãos, lave bem as mãos, coloque luva. E o UriPen já é o que é conhecido popularmente uma espécie de camisinha de borracha. Ela é externa, ela não vai lá dentro da bexiga igual a sonda vesical. Eu espero que esteja na ponta da sua língua, então, o que traz mais benefício? Se a sonda vesical de demora ou o UriPen? Cada um expôs lá para mim a sua dúvida, e aí é o seguinte, a sua opinião, e relembrando, é o médico que indica. Nós podemos sugerir para a família. Não é toda a família que sabe que existe a possibilidade para aquele cliente que tem lá problema de incontinência urinária, que existe o UriPen. Ah, professora, gostei desse assunto. Lá na sua apostila, no capítulo 11, 12, está falando sobre isso. Dá uma olhadinha, releia. Se for necessário, veja o vídeo novamente. E quaisquer dúvidas, é só entrar em contato com a professora e eu estou à disposição de vocês. Porque hoje a nossa aula é sobre hidratação. Então, eu vou hoje tentar passar assim, um pouquinho de conhecimento que eu tenho a respeito da hidratação. Porque as pessoas, de uma forma equivocada, acreditam que hidratação é só água. Hidratação não é somente água. A hidratação, ela é muito além. Ó, é importante? Então, hoje na aula nós vamos falar assim, qual que é a importância de se hidratar um paciente? E se ele estiver desidratado, como é que eu sei? O que a desidratação, então, pode causar em alguém? Pode, professora, o simples fato de parar de beber água pode causar problemas? Sim. Bom, segundo o dicionário, hidratar é adquirir água evitando ressecamento. Mas esse adquirir água evitando ressecamento não é só através de água. Nós vamos falar hoje sobre frutas, sobre sopas, sobre outras alternativas de hidratação do nosso cliente. Então, o que é desidratação? O que ela pode causar? Ela pode causar o quê?
uma deficiência, uma diminuição no volume de água e de sódio. O sódio é um componente que ele é muito importante para toda a função do nosso corpo, principalmente aqui, para o nosso coraçãozinho. Então, a pergunta inicial da nossa aula é: qual é a importância da hidratação para os pacientes? É importante? Sim. Por que ela é importante? Principalmente a falta dela. Vamos lembrar lá da aula 1 desse projeto? Quando nós falamos sobre quando nós deixamos de beber água, dá dor de cabeça. Quando nós deixamos de beber água, nosso rim não funciona corretamente. Quando nós deixamos de beber água, acontece uma série de desequilíbrio em todo o nosso corpo, inclusive no nosso sangue. É muito sério. A desidratação é uma perca de água. Que tipo? Água, perde-se sódio, causa-se doença. A causa dessa perca, dessa desidratação, pode ser uma doença. Um exemplo, o suar demais nem sempre quer dizer que é saudável. A ingestão inadequada de água pode trazer consequências. Quais são essas consequências? Vamos lá. Se eu olhar para o meu cliente e perceber que está com o olhinho muito fundo, está com a pele seca, do nada meu cliente está tudo bem com ele, de repente ele entra em desorientação, está caindo com muita facilidade, está começando a aparecer muita infecção. Olha quantas informações que a professora está trazendo. Então, os principais sintomas, os mais comuns, a pele fica seca e reduz a urina. É um sinal que alguma coisa não está bem. Aí você vai dizer assim, professora Evelyn, até eu esqueço de beber água, mas agora nós somos profissionais da área da saúde. Vocês estão aprendendo que é importante cuidar do paciente? Claro que é. Nosso cliente é fundamental cuidar bem dele. Mas nós temos que cuidar de nós também. Toda vez que a gente beber água, lembrar de dar água para o cliente. E não beber água só quando tem sede. Sabe qual a diferença? Quando nós bebemos água, quando nós temos sede, quer dizer que há 1 hora atrás nós precisávamos ter bebido água. Pense num carro, teu corpo é um carro. E ele, para poder circular, precisa de combustível. Nosso principal combustível é água. Não se bebe água só quando você tem sede. Se bebe água quando você quer o seu intestino grosso funcionando corretamente, ou seja, não quer ficar constipado, não quer ficar com dificuldade de ir ao banheiro, aumenta a ingesta de água, aumenta a ingesta de fibra na alimentação. Mas hoje, especificamente, eu vou falar o seguinte. Nós conseguimos controlar a saída de água do nosso corpo. Nós sabemos, ali a gente ouve o tempo inteiro que o recomendado é que nós bebamos cerca de 2 litros de água por dia, correto? Isso aí a gente sabe, o tempo inteiro a gente ouve. Mas aí eu faço uma pergunta. Ô Maria Antônia, como é que eu controlo que tanto de água que está saindo? Vamos supor, eu suei muito. Uai, vou pegar uma colher? Peraí, deixa eu ver, aqui deve ter umas 3 gotas. Não dá. Só que se vocês forem cuidar de um cliente que tem problema renal, o médico pede que se controle a quantidade de urina que está saindo, para saber se o rim dele está funcionando. Quando o cliente tem alguma doença, ele pode perder, eu vou mostrar hoje para vocês, proteína na urina. Então, se eu falar sobre controle de saída, como que a gente perde água no nosso corpo? Como que é a saída? Nós perdemos água na urina, nós perdemos água no bolo fecal, ou seja, nas fezes, no suor. E agora, eu não sei se são todas vocês que têm essa informação, que nós também perdemos água na respiração. Sabe quando o ar está muito quente? Vamos supor, começa lá 25, 30, 35 graus, tá aquela sensação de abafado, você faz até assim, parece que o ar não está entrando. Nessa hora, é muito importante beber água. E sabe por quê? Quer dizer que o nosso pulmão está utilizando muita água e não está sendo suficiente o que você está colocando. Por isso que quando muda o clima, principalmente quando ele fica muito quente, é importante, não é beber água porque tem sede, é beber água porque você está respirando, está usando muito líquido, ok? Então, se a professora perguntar,
Em relação à saída de água do nosso corpo, de que forma que a gente perde água? Urina, fezes, suor e respiração. Ótimo. Até aqui, a professora falou que a informação que eu quero que você guarde, que um cliente desidratado aparece o quê? Nos olhos e na pele. É o principal local. Que a gente perde água pela urina, pelas fezes, suor e respiração. E que, olha só, sobre estimular a água de hidratação ao paciente. Em alguns casos, especificamente, a desidratação nem sempre a pessoa percebe. Ela só percebe que ela está meio zonza, ela não sabe o que é, uma cabeça ruim, pesado. Mas tem pessoas que elas relatam assim, eu não sinto sede. Como é que a gente faz com que os nossos clientes tomam água sem precisar pedir? Sabia que às vezes o paciente está acamado, ele fica envergonhado de toda hora falar assim, você pega um copo de água para mim? Agora eu quero que você se coloque um paciente dentro de uma área hospitalar. Às vezes você fica lá, você olha para a direita, você olha para a esquerda, você não vê ninguém para você pedir, não tem água dentro do quarto, porque às vezes é um quarto de enfermaria. Até que esse profissional vem, você já passa à vontade. Parece que você sente tanta sede que passa à vontade. É ruim, não é? Depender de alguém para beber água. Nós somos os profissionais que nós vamos estimular nosso cliente a beber água. Por quê? Olha a informação que eu trouxe, que no mínimo uma pessoa idosa, a gente fala de 2 litros de água, pelo menos, para um cliente que não tem problema nos rins. Mas, no mínimo, 1 litro e 700 de água por dia, 2 litros. Uma dica fundamental. Nessa época do ano, de muito calor, como eu mencionei, é importante também cortar um pouco do nosso cardápio alimentos que tenham alta concentração de sódio. Que alimentos que são esses? Temperos prontos. Eu não posso falar temperos prontos, tipo, eu não posso fazer propaganda do Sazon, nem caldo Knorr, opa, falei, de marcas de caldos em geral, tá? Essas marcas de caldos, elas vêm muito sódio. Então, faz com que a pessoa acaba consumindo, exigindo um funcionamento maior do rim. Pizza é uma delícia, mas o excesso de pizza, de acordo com o componente que vai nela, também. Alimentos embutidos, o que é isso? Salame, mortandela, salsicha. Esses alimentos contêm uma alta concentração de sódio. Então, muito cuidado com esse, na época de muito calor, tentar reduzir ou cortar um pouco desses alimentos para os nossos idosos, tá bom? Se você está anotando, está acompanhando a professora aí pela sua apostila, gostaria que você anotasse, então, os principais sinais que uma pessoa está desidratada. Boca e pele seca, olhos fundos, tontura, fraqueza, cansaço excessivo. Sabia que a pessoa, quando não bebe água, ela se sente até mais cansada? Diminui a elasticidade da pele, dor de cabeça e até a ausência de lágrima. E isso a desidratação pode causar. Então, como eu mencionei anteriormente, que é nosso papel ali está oferecendo a água para o cliente, caso você não incentive, ali o cliente não gosta de tomar água de coco, chá, fruta. Porém, tem que tomar um cuidado com essa história do chás. A hora que você for oferecer o chá para esse cliente, não ser próximo ao horário que ele toma medicamento. Por exemplo, vamos supor que ele toma remédio de pressão alta, diabetes, colesterol, vários tipos de medicamentos. Não tomar o chá junto com o medicamento que é recomendação do médico ali. Tem algumas ervas que elas causam interação no medicamento, entendeu? Pode até cortar o efeito do medicamento do cliente. Vai oferecer quais frutas, ali a professora vai falar. Frutas que elas têm alta concentração de água. Melancia, melão, laranja, pera. Ah, não gosto de comer, não gosto de tomar suco de fruta. Fruta amassada. Ou seja, mas vamos fazer o quê? Incentivar esse cliente de alguma forma. Por quê? Porque a repercussão é na urina. Então, a nossa urina, ela fala muito sobre como está o nosso estado de saúde. Você vê que quando você está internado lá, a enfermeira passa e pergunta,
fez xixi, evacuou hoje, que cor que estava? Se ela te perguntar isso, não é porque ela é filho de curioso, não. É porque ela quer entender o seguinte: você está trocando teu cliente, se ele usa fralda, se ele está indo ao banheiro, você viu que está bem branquinho, quer dizer que essa pessoa está bebendo muita água. Tá um amarelo normal, um amarelo ali transparente, tá normal. Só que se esse amarelo começar a ficar escuro, tá precisando é indício que você está precisando beber mais água. Agora, uma atenção especial. Se essa urina começou a ficar cor de mel, é um sinal que o nosso cliente pode estar entrando em desidratação. Então, urina cor de chá quer dizer que o rim dele está forçando muito para trabalhar. Não é porque ele quer, é porque você sabe que faz bem para a saúde dele, que ele não prejudique o rim dele, porque rim não dá dor. Rim, ele sente dor quando você está com infecção, com pedra no rim, ou quando ele já está comprometido, já foi. Por isso que os hospitais, o setor de hemodiálise, tem pessoas lá que se você pudesse conversar com elas, você ia ouvir os relatos. Poxa, se eu soubesse que era assim, então hoje eu estou passando um pouco de informação para vocês. É assim, xixi começou a ficar cor de mel, começa a beber mais água. Não é porque está com sede, é porque o teu corpo precisa, ok? Entenderam a informação? Se vocês não sabem, a hemodiálise é o seguinte: quando o rim da pessoa para de funcionar, o rim é um filtro, entendeu? Se o filtro não está funcionando, isso tem que ser feito de uma forma mecânica. A pessoa tem que funcionar um catéter, normalmente é nessa região aqui. Esse catéter, não é uma agulha, porque é um plásticozinho. Esse catéter ele é introduzido para que possa filtrar o sangue. O rim filtra o sangue. O rim deixou de funcionar, tem que fazer isso de uma forma mecânica. Ok? Até agora ficou claro? Então, aqui. A urina, observou a urina, está saindo com espuma, quer dizer que o excesso de espuma presente na urina pode ser sinal que a pessoa está perdendo proteína na urina. Ou seja, se isso for persistente, pode dar problema renal. Então, tem que passar pelo médico para ter certeza. Mas isso não é esporadicamente, tá? A urina fica parecendo como se a pessoa tivesse tomado cerveja, assim, toda cheia de espuma. Laranja. Pode ser problema no fígado, pode ser problema na vesícula. Só que se isso persistir, pode até ser, sabe, excesso de tempero pronto? Toda comida tem pessoas que têm mania de pôr tempero pronto em tudo. Faz carne, põe tempero pronto. Faz arroz, põe tempero pronto. Isso não é saudável. Por quê? Isso repercute até na cor da urina. Rosa, castanha, azul, desculpa, verde. O verde quer dizer que pode ser infecção bacteriana. Tem urina que sai verde. Se vocês quiserem, me solicitem depois lá no grupo, que a professora até compartilha essa imagem com vocês, para que vocês depois possam olhar com mais carinho, deixar anotado na apostila de vocês. Combinado? Olha lá, então. Se nós formos falar sobre escala de cor, muita água, normal, começou a ficar assim, ó, quer dizer que esse amarelo escuro, cor de chá. Então, se a professora perguntar para vocês assim na atividade, qual é a cor da urina que é sinal que o nosso cliente está desidratado? É amarelo cor de chá. Se a urina está cor de chá, o cliente está desidratado. Significa que precisa aumentar a quantidade de água. Pode bloquear até a parte do sistema biliar do cliente. Sabe o que é isso? Sistema biliar é que o nosso sistema digestório é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus. Para ajudar o nosso alimento, para ajudar o medicamento que a gente toma ser metabolizado, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar são 3 glândulas que ajudam no metabolismo do medicamento. Quando está escura a urina, pode ser sinal que pode estar com problema na vesícula. A urina saiu lá, vermelha. Ah, meu Deus do céu, professora, é sangue? Não, não é só sangue que faz a urina ficar avermelhada, não, viu? Tem alguns medicamentos também. Rifamicina, excesso de vitamina B. Se a pessoa comeu muita amora, pode sair vermelha.
beterraba. Esses alimentos que eu estou falando para vocês, todos podem fazer a urina ficar vermelha. Não é só quando está com presença de sangue, não, nem nenhuma infecção. Pode ser problemas, às vezes, ao medicamento ou até alguns alimentos, tá? Insolação. Vai levar o seu idoso para fazer um passeio, de preferência que não seja no horário que esteja muito sol. Por quê? A insolação muda até a cor da urina. A urina fica cor de ferrugem. Ou seja, é uma emergência médica, pode fazer os rins, afetar o funcionamento do rim? Pode. Idosos que tomam muito sol fora do horário recomendado, pode ter urina cor de ferrugem, tá? A recomendação, então, eu orientar ele que sobre o câncer de pele, a importância de utilizar o protetor solar e cuidar, então, mudou a cor, ele pode sentir tontura, vômito, confusão, e pode dar, a insolação pode dar até convulsão na pessoa. Voltando lá, então, ó. Olha a variação da cor da urina. Se tiver até aqui, tá legal. Daqui para cá já não tá bacana. Tá muito concentrado. Tem casos que pode ficar um amarelo escuro se a pessoa tiver tá desidratada, mas se tiver tomando metronidazol também. É um tipo de medicamento. Se tiver com problema de bilirrubina, urina roxa pode ser infecção, mas pode ser amora, beterraba ou corante na alimentação. Laranja pode ser desidratação? Pode, mas pode ser medicamentos também. Verde, infecção, mas pode ser medicamento também. Então, os medicamentos, eles podem ser eliminados na urina, podendo fazê-la ficar verde ou até, um exemplo que eu trouxe para vocês, a hidroquinona, ela pode fazer com que a urina da pessoa fique preta, escura. Não é que a pessoa está com cor de Coca-Cola, a urina vai morrer. Morrer todos nós vemos. Mas não é. Às vezes é um medicamento. A levodopa, que é um medicamento que é tomado principalmente por quem tem Parkinson, ele pode fazer a urina do cliente ficar escura. Mas agora eu vou ensinar vocês a fazerem um teste chamado teste de Tugor. Pega a pele de vocês aí. Segura. Segura e solta. Voltou ao normal, você está hidratada. Quando a pessoa está desidratada, observe aqui na imagem. Quando você vai fazer o teste de urgência nele, ó, você faz assim, a pele dele não volta. Fica parecendo como se tivesse um elástico. Isso aqui é o principal sinal que a pessoa está desidratada, viu? Quer ler um pouquinho mais sobre esse assunto? Tem aí na apostila de vocês, na página 63. Depois vocês dão uma lidinha com bastante carinho. Mas ele consiste em fazer isso. Soltou, voltou, está hidratado. Não voltou, ficou conforme essa imagem, está desidratado. Já é. Então, consequências da desidratação. Sonolência excessiva, confusão mental e até morte. Como assim, professora? Misericórdia. Tem que dar uma atenção especial e tem alguns estados clínicos da pessoa que ela precisa ali, então, o quê? Não alguns casos, quando tem problema no rim, tem que cuidar da quantidade de água ingerida. E esse estado clínico que eu quero dizer são pacientes que usam diurético. Diurético faz perder componentes, de acordo com o diurético, que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, tá? Se você está anotando sobre fruta, olha, eu trouxe para vocês uma informação bacana. As frutas que mais são hidratantes, a melancia, morango, a laranja, o melão, pode não parecer o pêssego, todas essas frutas têm uma porcentagem de água e elas são hidratantes e ainda têm vitaminas para o nosso corpo, tá? Melancia, morango, laranja, melão e o pêssego. Esses são as 5 principais frutas, tá? Então, paciente com diarreia, tem que oferecer o soro caseiro para ele. Professora, e se ele não tomar soro caseiro, não pode ficar esperando o paciente se hidratar. Às vezes tem que levar para o hospital, olha, desculpa, para o pronto atendimento para poder passar soro.
Mas, muitas vezes, essa hidratação só pela boca não vai dar, vai ter que ir para lá tomar na veia. Lembra que eu falei da melancia? 90% da melancia é água, ela sacia, ela tem um valor calórico baixo, ela é antioxidante, ou seja, ela limpa a pele, tem colágeno, ou seja, faz bem para a pele, não só para hidratação. Melão também, ele é rico em vitamina A, B e C. Além de ser hidratante, ele é um ótimo detox, ele ajuda a limpar ali o fígado e o funcionamento do nosso corpo. Tem ferro, potássio e magnésio. A ameixa, além de ser hidratante, o que a ameixa faz? Ela ajuda no funcionamento do intestino, ela regula o intestino. Rica em ferro. O pêssego. Pêssego, bacana, tem vitamina C, ajuda o sistema de defesa, ajuda a dar um ar jovem para a pele. Tem vitamina A, ou seja, o pêssego é uma fruta, assim, muito importante, ok? Não menos importante a cereja. É antioxidante, 85% dela é água. Além de ajudar no coração, no músculo, na melanina, que é o que protege a nossa pele, ela tem potássio e magnésio. Então, olha que interessante, informações que a professora trouxe, que é importante você saber que as frutas, elas desempenham uma função muito bacana no nosso corpo, ok? Iogurte, bebida láctea, gelatina nos intervalos entre uma refeição, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, uma porção pequena de gelatina também auxilia muito a manter o paciente hidratado. O que nós falamos agora nessa aula? O que a professora frisou que é importante? Que é muito importante manter o paciente hidratado. E como é que a gente faz para evitar essa hidratação? Proporcionando uma vida saudável para esse cliente, mostrando para ele, conversando com ele e realizando cuidados básicos que devem ser observados, porque uma desidratação, ou seja, vômito, diarreia ao mesmo tempo, se ele está vomitando e está dando diarreia, ele está expulsando do corpo aquilo que não é bom, correto? Se não é bom, não pode dar por conta própria para o idoso em casa o tal do maisena com limão. Por mais que pareça ser inocente fazer isso, por que não pode? Porque se a bactéria está invadindo o organismo dele, ou se é algum desarranjo intestinal, enquanto não sair aquilo que for ruim, não vai parar. Se você percebeu que está perdendo muito rápido, está vomitando muito, leva para emergência. Ficar tentando dar em casa, cortar. Medicamento para cortar não pode dar por conta própria, porque se é ruim, precisa sair. Deu medicação para cortar, aquilo vai fazer mal lá dentro, entendeu? Se você entendeu isso, joia, perfeito. A professora vai encerrar essa parte dessa aula. Vou colocar lá no grupo 3 perguntinhas para vocês responderem. Essas perguntinhas quais são os sinais de uma desidratação? Quais são frutas? Quais são as frutas que são ricas em água? Mencionei algumas aqui. Entre o intervalo entre essa aula e outra, a professora vai estar aguardando vocês responderem. Porque nós vamos falar daqui a pouco sobre cuidados com a roupa do paciente. Tem algum cuidado especial que nós devemos tomar quando a gente vai comprar a roupa do cliente? Se a família chega em você e fala assim, Beatriz, dá uma ideia, eu quero dar um presente para a mãe, quero dar uma roupa para ela, qual que é a orientação? Qual que é o melhor tipo de roupa para se comprar relacionado à saúde, não à estética, viu? É o que nós vamos falar daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Por enquanto, eu vou desativar o microfone de vocês e gostaria de saber o seguinte. A respeito do que nós falamos até agora, gostaria de saber, Beatriz, Maria Antônia, Maria Domingas, Solange, ficaram com alguma dúvida? Ficou com dúvida, Solange? Dúvidas, Maria Antônia? Não, tudo tranquilo. Ficou claro? Conseguiu guardar bem as frutas aí? Como é que a gente identifica Sim. através da urina que o cliente está desidratado? Os sinais, sim. Olha que bacana, viu? Se você de repente está com vergonha, não quer perguntar agora, ou coisa assim, daqui a pouquinho, ao terminar a aula, eu vou marcar lá, vai aparecer em azulzinho.
no celular de vocês, vocês vão clicar e vai ser direcionado para a atividade. Terminando, nós vamos voltar às 11h10 para a nossa segunda aula sobre a roupa do cliente. Solange, dúvidas? Maria não, nessa aula até que não. Não, sem dúvidas. Então, é que nesse momento a professora vai estar esclarecendo dúvidas dessa aula que a gente acabou de falar, tá? Dúvidas, Maria Domingas, mas se você tiver dúvida de outra, pode pular no grupo que eu respondo. Dúvidas, Maria Domingas? Tá. Mas aí a cor da urina. Oi? Eu fiquei... A cor da urina. A cor da urina? Coloco lá no grupo, então. Combinado? Olha Tá. essa uma frase Beleza. que eu vi e trouxe para vocês refletirem. Ela diz assim, ó. Ainda que seu passado tenha marcas, seu futuro está intacto. E só depende das suas escolhas de hoje. Porque o hoje, Deus permite nós escolhermos. O ontem já passou. E o amanhã ainda vai vir. Então, hoje, o seu futuro está intacto. Vamos aprender a fazer boas escolhas na nossa vida. Ok? Então, ó, 20 minutinhos, 10 para você tomar uma água, um café, responder a atividade e daqui a pouquinho a gente retorna. Combinado? Então, por enquanto, beijo. Beleza. Até daqui a pouco a gente já retorna.